Graças e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui de novo. E esse vídeo que eu vou gravar agora, ele vai estar atrelado aí ao capítulo 8 de Ezequiel. Eu prometi que eu ia contar o sonho, eu vou te contar o sonho e agora você vai poder entender por que que eu resolvi iniciar a série de estudos e confrontos usando o livro de Ezequiel e ao mesmo tempo o porquê que eu escolhi o capítulo 8 para contar o sonho. Eu dormi, óbvio, né? Para sonhar, tem que estar dormindo. E nesse sonho eu entrava numa sala, e quando eu entrava numa sala, mas era esquisito, porque essa sala parecia um templo abandonado, parecia um lugar abandonado. Eu entrava nessa acomodação, eu passava primeiro por um cômodo grande, que tinha muito lixo, muita porcaria no chão. Eu via muito lixo, casca de frutas, latas, enlatados, embalagens e coisa velha, usada, coisa estragada, coisa podre. E ali eu podia ver animais, vários animais, parasitas, animais, ratos, aranhas, baratas, tudo que você possa imaginar. E muita mosca. Quando eu ia entrando, que eu passava por esse primeiro cômodo, nada acontecia. Eu ia pisando nesses lixos, e eles iam saindo, eles iam abrindo, eu ia pisando e eles iam abrindo, porque eu queria chegar até o outro cômodo. E no sonho parecia que eu estava acompanhado de alguém. Tinha alguém atrás de mim, uma pessoa conhecida, como se fosse um amigo, um companheiro que estava ali, alguém estava ali. Essa pessoa parecia ter uma criança nos braços, e estava ali. E eu entrava e essa pessoa ficava o tempo inteiro falando para mim: não vamos entrar aqui não, vambora, sai daqui, isso aqui não é pra gente, sai daqui. Só que eu ia entrando, e aí eu chegava no segundo cômodo, e quando eu chegava nesse segundo cômodo, imagina uma sala e que tinha um pórtico, um portal, onde eu entrava para uma outra sala. Eu via um boi grande, do tamanho de um touro, como se fosse um novilho mesmo, grande. Eu não sei explicar para os irmãos se a pele dele, se ele tinha sido despelado ou se ele era albino, porque ele era bem claro. Ele parecia ter o couro dele, mas ele era bem claro, como se fosse pele. Não tinha pelo de boi. Então ele era bem claro, uma coisa clara, como bege. Como esse tom aqui, ó, um pouco mais claro que esse tom, um pouco mais claro que esse tom aqui. Uma coisa bem clara, não chega a ser branco assim, tá? Mas uma coisa bem clara, como se fosse a pele de alguém bem clarinha mesmo. Como se fosse algo mais claro que essa região aqui, ó, né? Essa parte aqui, ó. E aí eu via aquele boi deitado, só que com o pescoço em pé. Ele deitado e com o pescoço em pé. Ele estava ali deitadão, e eu via que haviam pratos ao redor dele, como que com ofertas. Eu não posso chutar, porque quando eu vi aquilo eu me indignei. Então eu posso dizer que eu via dentro desses pratos como se fosse comidas, cereais, grãos, frutas, ao redor desse boi. E ali eu me indignava e eu voltava e eu falava: gente, quem é que fez isso aqui nesse lugar? Isso aqui é de Deus. Quem é que fez isso aqui? Quem é que está oferecendo esse sacrifício, essa abominação aqui dentro? Então, no sonho, caía a ficha na minha cabeça de que aquele lugar não era um lugar para que aquele boi estivesse. Aquilo era uma abominação, aquilo era uma oferta a sei lá quem, né? E eu ficava indignado. E aí quando eu voltava desse cômodo, que eu saía desse cômodo indignado, que eu falava: quem é que está fazendo isso aqui? Eu saía com a consciência de que eu sabia quem é que estava fazendo aquilo e eu iria falar. E eu falava: eu vou agora falar com eles. Como é que pode, dentro da casa do Senhor, fazendo abominação nas dependências do Senhor? E aí, quando eu chegava no cômodo que eu passei primeiro, eu saía do cômodo onde estava esse boi, esse touro, novilho, sei lá,
Eu saía desse cômodo, quando eu voltava para o cômodo que eu já havia passado, todos aqueles bichos se levantavam, e levantava na minha frente uma nuvem de moscas. Só que naquilo não me dava medo. E eu partia e ia partindo, eu ia andando, e aí aqueles bichos, eles saíam em disparada. E aí essa pessoa que estava comigo, esse amigo, esse companheiro, falava assim: tá vendo? Olha o que você fez, você provocou, agora os bichos vão lá avisar eles, e eles vão vir, eles vão matar a gente. Eu falava: deixa de ser medroso, ninguém vai matar ninguém, isso não pode acontecer, isso está errado. Por que eles estão fazendo essas abominações aqui, dentro da casa de Deus? E eu vou lá e vou falar, não precisa eles irem não, eu vou falar. E aí o sonho parava, eu me levantava, me sentava na cama, eu me levantei, me sentei na cama, já não estava mais sonhando, e a primeira coisa que veio, eu levantei, não assustado com o sonho, mas eu levantei sabendo que era um sonho de cunho espiritual. E ali Deus falou comigo, livro de Ezequiel. Eu imediatamente me lembrei do capítulo 8 do livro de Ezequiel, porque era onde Ezequiel vê as abominações do templo. E aí talvez você pergunte por que eu trago sempre as aplicações para os nossos dias, porque Deus não iria me trazer o sonho se isso não fosse uma aplicação para a minha vida, para a tua vida. E aí eu fui conversar com os meus pastores, eu canso de falar aqui nas outras séries, eu falo, gente, eu não sou solto na vida não, tá? Eu tenho pastores que cobrem minha vida, cobrem o meu ministério. Eu fui conversar com os meus pastores e sem eu falar nada do livro de Ezequiel, que eu lembrei ao me levantar, ao me sentar na cama, os meus pastores falaram, olha, livro de Ezequiel, o que o senhor conhece do livro de Ezequiel? Eu fiquei atônito, porque eu falei, caramba, o mesmo livro que eu lembrei quando eu levantei do sonho. E aí eles falaram, prepare um estudo sobre o livro de Ezequiel. Essa é a vontade de Deus. Deus quer falar nos nossos dias através do livro de Ezequiel. Contado o sonho, e agora você pode entender o porquê que eu tenho levado esse empreendimento. Quero aproveitar para pedir a sua oração. Você já deve ter percebido que não é toda semana que eu consigo colocar o vídeo, porque é uma gravação que exige muito de mim, da minha capacidade. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, e às vezes me aprofundar em certas coisas denota tempo, denota muito esforço, muita oração, muita disciplina espiritual e também muita exaustão espiritual e também algumas retaliações. Então, ore por mim, eu conto com a tua oração e não me deixa não, vamos junto. Deus está querendo trazer para os nossos dias realidades que aconteceram nos dias de Ezequiel, mas que se repetem hoje e que estão, sim, antecipando dias piores que virão aí pela frente. Cabe a mim, cabe a você como profeta falarmos, cabe a nós profetizarmos contra o tempo da idolatria, cabe a nós protestarmos contra a idolatria dos corações e das nossas vidas, para que Deus nos ache aprovados. Que Deus te abençoe. Te aguardo aqui no próximo episódio.